Alô, mutantes! Como que vocês estão? Hoje nós vamos aprender a fazer uma análise de variância e um teste de comparação de médias, no caso o teste de Tuck, para dados provenientes de experimentos em DBC, ou seja, experimentos com delineamentos em blocos casualizados. Bora pro vídeo? Maravilha, mutantes! Vamos começar. Eu vou gravar a tela do meu computador para que vocês possam me acompanhar. Como vocês estão observando, eu já entrei com os dados aqui no SAS. Caso você tenha alguma dúvida sobre como entrar com os dados no SAS, não tem problema. Eu já gravei vídeo aqui no canal explicando isso. Eu vou deixar um card aqui em cima para você ter acesso a esse conteúdo. Antes de começarmos, é importante você entender que a gente precisa ter no mínimo 3 colunas de dados para serem analisadas quando a gente for fazer uma análise de variância de um experimento em DBC. A nossa primeira coluna de dados representa os tratamentos, então aqui no input a palavra trat representa essa primeira coluna de dados colocada aqui após o comando datalines. Então nós temos tratamentos da letra A até a letra D, ou seja, 4 tratamentos. Temos a segunda coluna de dados representada pela palavra bloco, então essa segunda coluna de dados está aqui. Temos blocos do 1 ao 5, então 4 tratamentos e 5 blocos nesse experimento. E por fim, a terceira coluna de dados é a coluna referente à variável resposta ou variável dependente, no caso aqui são sinônimos, e é então essa terceira coluna de dados após o datalines, onde a gente tem de fato o peso que nós vamos analisar. Para que vocês entendam melhor esse experimento, o tratamento, esses 4 tratamentos, são diferentes tipos de cobertura morta. E o peso é peso de brócolis. Então o pesquisador ele está trabalhando na área de produção vegetal e ele está avaliando 4 diferentes tipos de cobertura morta sobre o peso do brócolis. Ele quer saber então se esses diferentes tipos de cobertura morta têm algum efeito nos dados de peso de brócolis. Então vamos fazer a análise de variância desse experimento. Antes de eu começar a programar o SAS, eu quero falar para vocês que eu vou usar um modelo estatístico misto, ou seja, composto tanto de variáveis de efeito fixo quanto de variáveis de efeito aleatório. E por quê? Porque o bloco ele é, por definição, pela natureza dele, uma variável de efeito aleatório. Quando você vai montar os blocos lá no seu experimento, você define os níveis desse fator bloco de uma maneira aleatória de uma população de possíveis níveis. Se você tem dúvida com relação a esses conceitos, o que é uma variável de efeito fixo e o que é uma variável de efeito aleatório, deixa um comentário aqui nesse vídeo que eu vou ter o maior prazer de gravar uma explicação para vocês, definindo detalhadamente o conceito de cada uma dessas variáveis, efeito fixo e o que também é efeito aleatório. Vamos começar a programar o SAS. Vou escrever aqui proc_mixed, vou escrever uma opção aqui cov_test, que é para a gente ter o valor de probabilidade do efeito de bloco lá nos nossos resultados. Vou finalizar com ponto e vírgula. Vou escrever uma nova declaração aqui, a declaração class, que é onde a gente informa para o SAS quais são as nossas variáveis classificatórias, que no caso é o tratamento e o bloco. Vou finalizar com ponto e vírgula. Vou iniciar a terceira declaração, declaração model, que é aqui onde a gente informa o modelo estatístico da nossa análise. A variável resposta é a variável peso, que é igual ao intercepto, que é intrínseco aqui no SAS, mais o efeito do tratamento. Vou finalizar com ponto e vírgula, porque o efeito do bloco eu vou colocar aqui embaixo, numa quarta declaração, declaração random, mais então o efeito do bloco. E depois mais o efeito do erro experimental, que é o que o SAS vai computar. Maravilha! Vou colocar mais uma declaração aqui chamada de LS_min, agora sim, para o SAS calcular as médias ajustadas dessa análise para os tratamentos e comparar essas médias ajustadas pelo teste de Tuck. Vou escrever run para finalizar, ponto e vírgula. Lembrando que cada linha, cada declaração você precisa finalizar com ponto e vírgula. Agora eu vou clicar no menininho aqui para que essa análise seja executada pelo SAS. Legal, fomos direcionados aqui para a aba resultados. Então aqui nós temos as informações do proc_mixed que nós fizemos.
o nome do nosso dataset, peso de brócolis, a variável dependente. Temos aqui também os níveis de cada um dos fatores que nós analisamos, 4 tratamentos, 5 blocos. Temos também as dimensões das matrizes utilizadas nessa análise, números de observações, histórico de iteração para a convergência do nosso modelo. Aqui a estimação dos parâmetros de covariância. É esse quadrinho que aquela opção Covitest produziu para nós. Então a gente vê que o bloco não foi significativo. Isso leva até uma reflexão para o pesquisador. Será que era necessário mesmo fazer esse experimento em blocos casualizados? Ou poderia ser feito de maneira inteiramente casualizada, já que aquele fator que você blocou, aquele fator que você se preocupou em controlar, não tem muito efeito sobre a variável que você está analisando. Fica a reflexão. Aqui então o ajuste da análise estatística e esse quadrinho que é o que eu acredito ser o mais importante para a nossa interpretação, que é onde a gente observa o efeito do tratamento. Se a gente olhar aqui no valor de probabilidade, nós vamos reparar que esse valor é inferior a 0,05, então se a gente tiver um critério de erro de 5%, a gente vai afirmar que esse tratamento sim tem efeito sobre o peso de brócolis. Em outras palavras, as coberturas mortas utilizadas na criação de brócolis têm efeito sobre o peso dos brócolis. Aqui embaixo nós temos um quadrinho Least Square Means, ou seja, médias dos quadrados mínimos são as médias ajustadas calculadas pelo modelo, e aqui a gente observa então a estimação dessas médias. Então a média para o tratamento A foi de 59,42 e assim por diante até o tratamento D, que teve como média 48,92. Aqui é a comparação dessas médias, onde a gente compara os tratamentos aos pares, ou seja, compara médias 2 a 2. Aqui na primeira linha tem a comparação do tratamento A com o tratamento B e o resultado dessa comparação pelo teste de Tuck. Então a gente observa que o valor de P foi maior que 0,05, então a gente fala que essa comparação não foi significativa. Em outras palavras, não existe diferença significativa entre tratamento A e tratamento B. A diferença entre as médias destes tratamentos é uma diferença que não é advinda do efeito do tratamento. E aí você pode ir interpretando linha a linha. Eu, batendo o olho aqui no resultado, consigo perceber que o único contraste entre médias 2 a 2 foi esse contraste aqui, onde a probabilidade foi menor que 0,05, ou seja, no caso 0,01, que é a comparação entre o tratamento B e o tratamento D de dado. Se eu fosse montar uma tabela de resultados com esses valores, eu montaria uma tabela com as médias dos tratamentos e todos os tratamentos são iguais, não tem diferença significativa entre essas médias, com exceção do tratamento B de bola e do tratamento D de dado. Esses dois tratamentos sim se diferenciaram. Se você quiser uma ajuda para colocar as letrinhas, para diferenciar as médias dos tratamentos, a gente pode voltar aqui na aba código e colocar um comando chamado store. Eu quero armazenar, eu vou chamar de bloco essa análise que nós fizemos, você pode dar o nome que você quiser aqui. E depois eu vou abrir um novo procedimento chamado proc plm restore, vou colocar a opção restore é igual a bloco, justamente para recuperar a análise que nós fizemos aqui em cima, e vou pedir nesse proc plm um ls min de quem? Do tratamento barra ajustar o teste de Tuck e por fim vou escrever lines. Essa opção lines é uma opção bacana que vai te ajudar a colocar as letrinhas nas médias. Por que eu fiz o proc plm? Porque o proc mixed não aceita essa opção lines. Mas tudo bem, a gente armazena os resultados da análise do proc mixed, depois puxa ela aqui para o proc plm, depois vou escrever run, ponto e vírgula, vou executar novamente esses procedimentos. Vou rolar a tela para baixo. A gente já viu, né, esses resultados do proc mixed. Vou lá para o proc plm e aqui no proc plm
repete, né, o quadrinho do Least Square Means, das comparações das médias. E aqui ele solta alguns gráficos interessantes e, na minha opinião, o mais interessante, o que mais nos ajuda é esse gráfico aqui. Interpretando esse gráfico, a gente observa que o tratamento B foi o tratamento com o maior valor, seguido do tratamento A, tratamento C e tratamento D. A gente observa que não houve diferença significativa entre o tratamento B de bola, A e o tratamento C. Por quê? Porque essas três médias de tratamentos estão seguidas dessa barra vermelha. Então essa barra vermelha, que está riscada na frente das médias destes três tratamentos, indica que não há diferença entre esses tratamentos, com exceção do tratamento D de dado. O tratamento D de dado, ele se diferencia do tratamento B de bola, porque esses dois tratamentos não têm nenhuma barra em comum na frente deles. Percebe que na frente do tratamento B de bola, você só tem a barrinha vermelha. Na frente do tratamento D de dado, você só tem a barrinha azul. Na frente dos demais tratamentos, você tem as duas barrinhas. Então, traduzindo isso para as letrinhas, né, para mim é muito clara essa barra colorida, mas a maioria das pessoas estão acostumadas com letrinhas. Como que seriam as letrinhas? O tratamento B, ele recebe a letrinha A. O tratamento A recebe tanto a letrinha A, que seria a barra vermelha, quanto a letrinha B, que seria a barra azul. O tratamento C também receberia tanto a letrinha A, que é a barrinha vermelha, quanto a letrinha B, que seria a barrinha azul. E por fim, o tratamento D de dado receberia somente a letrinha B. Então percebe que o tratamento B de bola receberia só a letrinha A. E o tratamento D de dado receberia somente a letrinha B. Então, o B de bola, tratamento B de bola, é diferente do tratamento D de dado. E os demais tratamentos, o A e o C, eles ficam ali numa posição intermediária. Eles não se diferenciam nem do tratamento B de bola e nem do tratamento D de dado. Mutantes, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido essa análise para vocês, espero que contribua profissionalmente para alguém esse vídeo. E se contribuiu, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, ajuda o canal a crescer e prosperar, tá certo? Meu nome é Gustavo Policarpo, sou professor com orgulho e essa é a Escola X. Valeu!